Boa noite, meus irmãos. Eu quero agradecer a você por estar aqui conectado e te convidar a cultuar com a gente. A gente já quer começar cantando hoje, cantando o hino 112 do Cantor Cristão. A gente vai cantar a primeira e a quarta estrofe. Eu, junto com a minha irmã Isabela, a gente vai tocar e cantar ao Senhor. Vamos lá? 1, 2, 3. Já refúgio a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Breves reinos deste mundo seguirão as suas leis. Os sinais da sua vida mais se mostram cada vez. Vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. E por fim entronizado as nações há de julgar. Todos grandes e pequenos o juiz hão de encarar. E os remidos triunfantes em fulgor hão de cantar. Vencido tem Jesus. Glória, 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 aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencido tem Jesus. Show, obrigado. Gente, vamos orar ao Senhor Deus. Esse culto maravilhoso que nós vamos prestar ao Senhor, que chegue ao trono dele, que ele aceite o nosso culto, que ele seja engrandecido por nossas vidas, por nossa música, por aquilo que vem do nosso coração para ele. Eu quero te convidar a orar nesse instante. Deus, eu quero te agradecer por esse culto e clamar pela tua presença, Deus, clamar para que o Senhor venha em nosso favor, nos ouça, fale o nosso coração, escute, Pai, nossos pensamentos, aqueles anseios mais profundos do nosso ser. Nós queremos derramar diante do Senhor e declarar a sua vitória em meio à nossa vida, em meio às tribulações, a sua vitória em meio a esse mundo. Em nome de Jesus. Amém. Como a gente cantou, meus irmãos, Jesus é vitorioso e ele compartilha a sua vitória, a vitória na cruz, a nossa vida. Por isso ele nos chama hoje de mais que vencedores. Nós somos mais que vencedores por aquele que nos amou, por meio de Jesus Cristo. Eu quero lembrar você que o mês está acabando. Isso significa que se você ainda não entregou o seu dízimo, está na hora de você servir ao Senhor Deus e servir com fidelidade, entregando ao Senhor Deus o seu dízimo, sua vida, sua família, mas também aquele recurso que é do Senhor e que Ele tem te abençoado tanto. Então, que você entregue ao Senhor aquilo que é dele, de coração, com alegria, porque é isso que a Bíblia nos orienta, ok? Então não deixe de entregar o seu dízimo. Aqui embaixo aqui a gente tem as informações necessárias para transferência bancária. E nós queremos também fazer alguns pedidos de oração. A gente vai ter participação hoje de outros irmãos no culto, não vai ser só eu e o pastor Joelso, vão ter outros irmãos. Daqui a pouco a gente vai ter um momento de intercessão e um momento de louvor com outros irmãos. Isso me deixa muito feliz, porque nós estamos interagindo, nós estamos nos unindo como igreja. Eu quero colocar diante dos irmãos alguns nomes como pedido de oração para que vocês lembrem. No domingo passado a gente falou sobre o Binho, que é o tio da Júlia Vitória. Ele infelizmente faleceu, então que a gente ore pela vida da família dele. Toda a família, Deise, o Júlio, para que eles sejam confortados pelo Senhor. Quero pedir pela Sônia também, uma conhecida do Dante, a vizinha, eu acho que dele, ela está em coma, e então que o Senhor esteja com ela. Também outros irmãos enfermos, José Rangel, João Enos, Dr. Percy, o Dr. Erasmo, o pastor Sócrates, que é o executivo da Convenção Batista Brasileira, e ele
Pelas informações que eu tenho, ele já não está entubado mais, ele está com coronavírus, né? Mas já está melhorando, tendo uma melhora boa, já acordou, e já deve receber a alta da UTI amanhã, talvez. Então, que a gente continue orando por esses irmãos, pela nossa igreja e também pelo nosso Brasil, ok? E eu, então, entrego a palavra de oração à irmã Cris, para que ela nos guie nesse momento. E depois a gente vai louvar e ouvir a palavra de Deus e continuar cultuando o Senhor. Amém. Oremos. Pai amado, Deus querido, nós queremos lhe agradecer, ó Deus, pelo Deus maravilhoso, o Deus compassivo, o Deus santo que Tu és, ó Pai. Nos colocamos diante da Tua palavra, Senhor, porque a Tua palavra é que nos traz o consolo, é que nos traz o discernimento para este momento, Senhor. Queremos pedir, Senhor, pela Tua intervenção nas nossas vidas, nas nossas famílias, Senhor. Dê, ó Pai, o consolo necessário para viver este momento, ó Pai, de pandemia. Esteja com a Tua igreja, que mesmo que estejam vendo-se virtualmente, Senhor, estão se chegando, ó Pai, cada vez mais para perto de Ti, Senhor, clamando ao Senhor. Clamando, ó Pai, pelos líderes, ó Pai, pelos nossos pastores, aonde eles estiverem, seja nos campos missionários no Brasil e no mundo, seja, ó Pai, dentro das igrejas, ó Pai, dentro das nossas comunidades, Senhor. Seja com o nosso pastor Joel e a sua família, Senhor. Pedimos também pelos líderes da nossa igreja, que neste momento, Senhor, nas suas equipes têm trabalhado, têm intercedido, Senhor. Pedimos, Senhor Deus, pelos médicos, ó Pai, pelos enfermeiros. Pedimos também, Senhor, e clamamos a Ti, ó Deus, por aqueles que estão a limpar esse hospital, Senhor. Aqueles ASG, Senhor, que também são super importantes, Senhor, para manter, ó Pai, o local limpo, ó Deus, para que haja, Senhor, segurança na vida daqueles que ali estão sendo, ó Pai, tratados, Senhor. Pedimos, ó Deus, que a Tua mão, a Tua santa mão, ó Deus, esteja sobre a vida de cada um de nós e que a paz que excede do Teu coração, Senhor, traga-nos todo o entendimento e guarde o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus, Senhor, porque há momento, ó Deus, em que nós vivemos período de tristeza, Senhor, de angústia, ó Deus, mas Tu és a paz que excede a todo o entendimento, ó Deus. Se conosco, nós lhe pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Olá, irmãos. Saúde os irmãos com a paz de Deus. Que o Senhor possa te abençoar no dia de hoje. Convido os irmãos a louvar ao Senhor, a louvarmos juntos ao Senhor, ainda que separados, mas louvarmos ao Senhor no dia de hoje, amém? É
Meus queridos irmãos, boa noite. Nós hoje continuamos nosso estudo do Evangelho de João e chegamos ao capítulo 3, onde há um tópico muito importante que foi expresso por Jesus com o nome de novo nascimento. Novo nascimento. Nos 21 versículos, os primeiros do capítulo 3, a gente vê Jesus atuando como mestre, como alguém que ensina. Há uma conexão interessante entre o capítulo 2, o finalzinho, e o começo do capítulo 3, é que em Jerusalém, Jesus havia feito uma série de sinais e milagres e muitas pessoas tinham crido nele. E é interessante que naquela ocasião Jesus não creu nessas pessoas. Ou seja, elas criam em Jesus, mas Jesus não cria nelas porque conhecia o seu íntimo. E no princípio do capítulo 3, nós encontramos Nicodemos, que possivelmente estava lá no meio daquela multidão. Ou quem sabe, ficou sabendo de histórias que contaram e o seu interesse por Jesus cresceu. E ele queria saber mais sobre Jesus. Interessante, ele que era príncipe em Israel, ele era mestre, ele não sabia aquelas coisas. E ele, naturalmente, tinha algum respeito por Jesus. E isso mostra para a gente que havia fariseus que não eram hipócritas, eram verdadeiramente interessados na verdadeira religião. A gente observa uma coisa interessante que Nicodemos foi à noite. Por quê? Eu diria que poderia ser por medo. Medo não de escuridão, coisa parecida, mas medo de ser identificado com Jesus. Amanhã, no dia seguinte, todo mundo em Jerusalém dizendo que Nicodemos era discípulo de Jesus, porque estava conversando a sós com ele. Mas talvez Nicodemos tivesse também, ou apenas um desejo de ter privacidade, para poder conversar com calma, fazer perguntas e ouvir com calma as palavras de Jesus. Ele estaria representando um grupo, isso porque ele disse para Jesus: nós sabemos que o Senhor é poderoso, ninguém podia fazer isso que o Senhor faz se não viesse da parte do Pai. E Jesus, num outro momento, diz para ele: necessário vos é nascer de novo. Bem, isso não importa muito. O fato é que Jesus aproveitou a oportunidade para instruir Nicodemos sobre a questão da salvação. E Jesus usa 4 ilustrações para ensinar alguma coisa a Nicodemos. Vamos ler os 7 primeiros versículos. A palavra de Deus diz assim: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter à noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Jesus respondeu e disse: na verdade te digo que aquele que não nascer da água do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de te ter dito: necessário é nascer de novo. Meus queridos irmãos, olha só, nascer de novo ou nascer de cima? Nicodemos estava tão cego espiritualmente, ele era um homem normal, um homem comum, apesar de ser religioso, mas ele estava tão cego que ele não conseguiu perceber a diferença. E a coisa hoje é a mesma, as pessoas confundem tudo. Uns acham que são salvos, que vão para o céu, que são de Deus, porque vem de uma família
em que os ancestrais todos eram religiosos, etc. Alguns pensam que é uma questão de religião, que uma religião salva e a outra não salva e que a dele salva. Alguns pensam que cerimônias celebradas, repetidas, teriam a qualidade, né, de experiência para salvar. E outros acham que a sua conduta. São pessoas sinceras, são pessoas honestas e, por isso, vamos dizer, merecem o céu. Olha só. Pois bem, Jesus explica e diz o que é nascer do útero, dizendo que é nascido da carne é carne. A nossa questão, de certa forma, Jesus diz, é outra coisa, é nascer do Espírito. Nascer da água. Jesus não estava falando de batismo. Batismo é relacionado com a morte. Nascer da água é nascimento físico. Meus queridos irmãos, o novo nascimento não é batizar. A ênfase aqui é em crer. O batismo é parte da nossa obediência. Eu tenho a experiência de falar com uma pessoa que eu imagino que seja crente pela sua conduta, pelo que ela fala. E um dia eu perguntei por que ele não se batizava. E ele me deu uma resposta interessante. Ele disse, batismo não salva. Absolutamente certo. Porém, aquele que tem um novo nascimento, aquele que conhece a Cristo, ele precisa se batizar para dar o seu testemunho. Interessante que o nascimento é sempre trabalhoso, né? Ou é por cesariana, como costuma ser no Brasil hoje em dia, ou é uma coisa trabalhosa, dolorosa. E há muitas pessoas que realmente sofrem e que trabalham e dão trabalho para se converter. E tem que deixar muita coisa, tem que mudar muita coisa na sua vida. Então, muitas vezes, o nascimento é trabalhoso e é doloroso, mesmo na nossa vida espiritual. Uma coisa interessante é que o filho herda as características dos pais. Pedro fala disso quando, lá na sua segunda carta, no primeiro capítulo, ele diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável e que não se pode murchar, guardada nos céus. Meus irmãos, o novo nascimento pressupõe vida. E nós recebemos vida de Deus, nós somos transformados pelo seu poder, pelo seu amor, nós somos seus filhos, nós temos o DNA de Deus, que muda o nosso coração, substitui aquele coração antigo por um coração novo. Graças a Deus que nos dá a vitória em Cristo Jesus. O nascimento pressupõe vida, repito. Sem o novo nascimento, reina a morte. É interessante você observar uma coisa. É claro, ninguém nunca manufaturou uma vida. Digamos, Deus no começo fez um bonequinho de barro, soprou vida e surgiu o primeiro homem, Adão. Mas nenhum homem é capaz de fazer isso, de manufaturar um bebê. Da mesma forma que é impossível alguém manufaturar, fazer um cristão. Nós podemos pregar, insistir, esclarecer, podemos chorar, orar, mas nós, com o nosso poder, com a nossa sabedoria, não vamos gerar nunca um cristão. Nós podemos testemunhar e Deus é que dá essa nova vida. O nascimento envolve a ideia de futuro e Deus nos regenerou para uma viva esperança. A segunda ilustração que Jesus usa é do vento, e está lá de 8 a 13. Vamos ler. 8 a 13. O vento sopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai.
Assim é todo aquele nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse: como pode ser isso? Jesus respondeu e disse: tu és mestre em Israel e não sabes isto? Na verdade, nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. Talvez estivesse ventando, não sei, imagina. E talvez Nicodemos e Jesus estivessem ambos no telhado de uma casa, que não é telhado como a nossa, é uma plataforma, né, de barro batido, e as pessoas subiam sempre para lá porque era mais fresco. E quem sabe Jesus estava conversando com Nicodemos e de repente sopra um ventinho. No hebraico e no grego, essa palavra hebraica e a palavra grego, elas, os dois idiomas, significam vento ou espírito. Então, pneuma no grego, por exemplo, significa vento e significa espírito também. São ambos invisíveis, e são ambos poderosos. Poderosos, sim. Impossível prever os seus movimentos. O espírito é palavra, e é o espírito e a palavra que deram a vida. Então, a palavra de Deus e a atuação do espírito é que gera essa vida. É um milagre, é um mistério, é o maior sinal que Deus deu a nós, que Deus deu à humanidade. A terceira ilustração que Jesus usa nesse capítulo para ensinar alguma coisa a Nicodemos é a questão da serpente, que está lá nos versículos de 14 a 18. 14. Como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O episódio da serpente na estaca, você se lembra? Isso está lá no Velho Testamento. O povo estava sendo picado pela serpente, estava morrendo muita gente, e aquilo era um castigo de Deus a eles. E então, a certa altura, o povo clamou, Moisés clamou a Deus, e a orientação que ele recebeu fosse levantar uma vara, uma estaca, e colocar lá uma serpente de metal. E as pessoas, então, que quisessem, olhavam para essa serpente e eram curados. Uma coisa do Velho Testamento. Essa serpente depois teve que ser destruída, porque o povo continuava, não é, a adorar a serpente. Isso está lá no capítulo 21 do livro de Números. E agora, então, Jesus olha para aquilo no passado, com certeza Nicodemos, como mestre em Israel, conhecia essa história, e Jesus diz, assim como a serpente foi levantada no deserto, assim também importa que Jesus seja levantado e crucificado. E é olhar para Jesus. Você tem a sua salvação, Nicodemos, no sacrifício que eu ainda vou fazer pelos homens. A solução é olhar. E quando nós falamos em olhar para Jesus, nós estamos falando de fé. Talvez alguém diga, vamos matar essas serpentes, vamos fazer um remédio,
Vamos arranjar, produzir aí leis anti-serpente. Vamos fingir que não estamos vendo. Vamos subir no poste. Não, nada disso. É olhar. Olhar para a serpente. E séculos depois, olhar para Jesus. Confiar em Jesus. Ter fé em Jesus. Você tem fé em Jesus? Você já foi salvo? Eu sei que a maioria dos que estão vendo esse vídeo, a maioria é crente, mas quem sabe há alguém ainda, uma criança, um visitante nesses dias é meio difícil, né? Mas quem sabe alguém que não seja crente em algum lugar está vendo a explicação de Jesus para o ensino de Nicodemos. Olhar para Jesus. O mundo, meus queridos, e em consequência todos nós, fomos picados pela serpente do pecado. E nós temos que olhar para Jesus. Olha só, uma ocasião, no dia 16 de janeiro de 1850, a neve era pesada. E um rapazinho estava indo em algum lugar e a neve o surpreendeu, e a primeira porta que ele achou foi de uma congregação. E havia lá um irmão, coitado, que foi o único que foi, porque as estradas estavam intransitáveis, e ele lá sozinho abriu a Bíblia e leu lá em Isaías 45, 22. Ele dizia: olhai para mim e sereis salvos, vós todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Ele não sabia muito dessa coisa de arrumar os pensamentos, de pregar, e também não teve tempo de se preparar. Então, diz a história que ele só repetia: olhai para mim e sereis salvos. Olhai para mim e sereis salvos. Olhai para mim, e não pregou, não falou mais nada, falou só isso. Esse jovem, ouvindo esse texto e a sua repetição, ele se converteu naquela noite. Ele se chamava Spurgeon. John Haddon Spurgeon, o grande pregador, o homem de Deus extraordinário. A palavra é vida, o Espírito testifica, e nós precisamos mostrar Jesus ao mundo para que muitas e muitas pessoas venham a se converter. De 9 a 21, Jesus é apresentado como luz nas trevas. E Nicodemos veio para a luz. Nós já vivemos na luz, nós já deixamos as trevas, e a luz de Deus brilha em nós. Que Deus abençoe você. Que Deus abençoe sua família, que Deus nos abençoe a todos, e que Deus nos preserve do mal, dessa peste, dessa endemia, pandemia que tem avassalado o mundo. Eu tenho pedido a Deus que não leve nenhum de nós, mas que todos nós possamos estar um dia breve lá na igreja, cantando aleluias, glória a Deus pela vitória e pela manifestação do seu amor. Que Deus te abençoe. Amém, meus irmãos. Chegamos ao final de mais um culto e nós nos vemos de novo no domingo, às 10h30 da manhã, se assim Deus nos permitir, e de noite, no domingo, às 19h30. E eu quero agradecer a você e a sua família pela participação aqui com a gente nesse culto, que vocês sejam muito abençoados pelo Senhor, e nós nos colocamos à disposição para servir, e lembrando sempre que Jesus é vitorioso, e nós temos com Ele a vitória, nós somos mais que vencedores nele. Você tem chaves que Deus te dá para viver tudo que Ele conquistou na cruz para você. Que Deus te abençoe, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai, as consolações do Espírito Santo estejam com você, com sua família, em nome de Jesus. Amém.